primeiros imigrantes ucranianos, vindos principalmente da região da Galícia, chegaram ao Brasil no mesmo período das grandes imigrações europeias, no final do século XIX. Nos primeiros anos do século XX, novas levas de imigrantes chegaram ao país. A Ucrânia vivia um momento de instabilidade social e econômica. Após 1917 e 1945, novas levas de imigrantes vieram, desta vez por questões mais ligadas à política. Atualmente, estima-se que existem cerca de 500 mil descendentes de ucranianos no Brasil, sendo que em torno de 80% vivem no Paraná. A maior parte desses imigrantes chegaram ao estado pelo porto de Paranaguá e seguiram rumo ao interior. Instalaram-se principalmente na região dos atuais municípios de Malé e Prudentópolis. A Igreja São Miguel Arcanjo, no município de Malé, é considerada a primeira igreja ucraniana do Brasil. Porém, é o município de Prudentópolis que se tornou conhecido como a Ucrânia brasileira, devido ao fato de que cerca de 80% de sua população é descendente de ucranianos, ou seja, mais de 39 mil pessoas. Aliás, as igrejas são o principal espaço de união dos ucranianos e descendentes que vivem no Brasil. É a partir da igreja e seus membros que também partem várias das iniciativas que mantêm as tradições ucranianas vivas até hoje. Prudentópolis, terra das cachoeiras gigantes e terra dos ucranianos. Aqui está grande parte da população descendente que vive no Brasil. A igreja ucraniana mais importante do município é a São Josafá, mas existem inúmeras outras espalhadas tanto na cidade como nas comunidades na área rural. Meus parentes vieram da Ucrânia, foi meu falecido pai, Valdomiro Lauric, e minha mãe, Ana Litensky. Eles são falecidos. A dificuldade lá é que era um tempo que eles não tinham apoio, era tempo de guerra, eles fugiram de lá, eles vieram um navio passando. Minha mãe chegou a nascer a metade da viagem, veio para o Brasil, né, nenê. E assim, eles não contaram o que lá acontecia, né, mas sei que lá era um tempo muito ruim para eles, que eles tinham que fugir. Eles chegaram no Brasil, não sabiam o que fazer, não tinham apoio de ninguém, não sabiam falar em ucrânia, ninguém entendia eles. E queriam vender alguma coisa, não sabiam onde que iam, o que faziam, né? Até que eles foram se colocando no lugar, né? Trabalhando, fazendo casas, sofrendo, cortando madeira para fazer tábua, para fazer casa. E assim viveram, né? Foram criando os filhos aqui já no Brasil. Nós todos com a mãe e os irmãos, nós éramos 11, nós todos íamos. O mais pequeno ficava a cuidar da casa e os maiores iam trabalhar para a roça. Желаем вам щастя, здоров'я та ласк Ісусу вік на весь вік, щоб дочекати щат і на другий вік. Желаємо здоров'я і щастя на той новий рік, що прийде. Би ти вже був здоровий, би ти вже більше не падав. Meu avô era José Sayevich, a minha avó era Melânia Sayevich. Meu avô foi o primeiro vereador de Prudentópolis, ele que construiu a igreja ucrânia, o José Sayevich. Quando vieram outros da Ucrânia, os imigrantes que tinham guerras, daí meu pai recolheu 2 casal e tratou deles, depois recolheu mais 2 e eles ficaram uns par de anos com nós junto até eles conseguiram terra para eles e meu pai ajudou
E depois eles fizeram as casas, se mudaram nas casas deles e agradeciam sempre para o meu pai o que precisava, eles vinham ajudar. E eles deixaram, fugiram da guerra de lá, deixaram os filhos e filhas, não sabiam se eles morreram ou não, os filhos, porque não podiam se comunicar, porque eles estavam no Brasil. Laranjeiras do Sul e Pitanga, ambos no centro-sul do Paraná, são dois dos vários municípios paranaenses que receberam imigrantes ucranianos e seus descendentes, que vieram principalmente da região do Prudentópolis. E é deles que vamos falar agora. Laranjeiras do Sul está a cerca de 176 quilômetros de Prudentópolis. A principal igreja ucraniana do município é singela, mas muito importante para os descendentes. Olá, meu nome é Tecla Servai Pechivski, sou pedagoga e resido atualmente em Laranjeiras do Sul. Sou natural de Prudentópolis, descendente de ucranianos. Bem, a minha história começou há muitos e muitos anos atrás, quando os meus bisavós vieram da Ucrânia. Eles eram estrangeiros, não conheciam a língua brasileira, né? Eles sabiam falar só ucraniano. Então, assim, segundo o que minha avó relatou, eles encontraram muitas dificuldades. Até por conta da alimentação, que era diferente, eles não conheciam, né, a alimentação brasileira, as frutas, grãos, que era diferente da Ucrânia, né? Então, assim, foi um período assim, bastante sofrido da vida deles. A igreja, a gente pode percebê-las como berço das tradições, porque é ela que ajuda a cultivar, a passar de geração em geração. É a igreja que faz com que as tradições, a cultura toda não morra, né? Nós temos o tradicional perorê, o borscht, holubtchi, a kutiá, que é uma sobremesa muito saborosa, que é feita através de grãos de trigo, e seriam esses pratos principais. Bem, como descendente de ucraniano, eu percebo assim que a cultura ucraniana ela é muito rica. Ela é rica em detalhes, em aspectos, né? Tanto no seu folclore, nas danças, nos bordados, na pintura de ovos, que são as pêsancas, né? E tudo isso é muito rico e o povo ucraniano ainda procura cultivar tudo isso, né, de uma maneira simples, de uma maneira organizada, e são aspectos que são relevantes da nossa cultura. Da minha família, quem veio são os bisavós, né? Tanto materno quanto paterno, os dois. Né? A mãe e o pai já nasceram aqui no Brasil, em Prudentópolis. A gente até hoje mantém a tradição. Né? E eles tiveram dificuldade porque chegaram, os bisavós, né? Chegaram no Brasil sem nada, na verdade. Né? Então foi muito difícil. Foi depois da guerra, né? Que daí eles saíram e foram procurar algum lugar para viver. Tanto é que vieram para o Brasil, foram para o Canadá, para os Estados Unidos, para vários países. Né? Então não é só aqui. A mãe é descendente, natural de Prudentópolis, parecida já, né? Mas ela nasceu ali em Prudentópolis e aí eles vieram para cá. Então eles vieram já trazendo consigo, inclusive a igreja, a primeira igreja ucraniana que foi construída ali no Rio Tapera, quem doou o terreno para a igreja foi meu avô. Como eles trouxeram a tradição, então eles queriam manter, né? Pelo motivo que eles não sabiam falar em português, né? É claro que a língua não se mantém, né? Muitos já não falam mais. Os costumes de Natal, de Páscoa, de bênção de água, que é o costume tradicional dos ucranianos, né? Tudo se mantém. A maneira de celebrar a missa. Aqui na igreja, aqui em Laranjeiras, ela, digamos assim, ela é uma comunidade que ela se renova, sabe? Uns vêm, participam um bom tempo,
aí saem, vêm outros, e é assim, se mantém, não dá para dizer que diminuiu, mas eu continuo, eu falo ucraniano, eu leio ucraniano, eu canto em ucraniano, a dança ucraniana também é mantida. Eu tenho orgulho, eu visitei a Ucrânia, eu fiquei lá 3 meses. A União Soviética, a antiga União Soviética, ela proibia totalmente o povo ucraniano dizer que era ucraniano, ele tinha que dizer que era russo. Pitanga está a aproximadamente 151 quilômetros de Prudentópolis, a principal igreja ucraniana, não só do município, mas de toda a região central do estado, é a paróquia Nossa Senhora da Glória, que possui uma comunidade expressiva. A igreja, inicialmente construída em madeira, ganhou o atual prédio de alvenaria no ano de 1977. Oi, meu nome é Letícia Romanichin e os meus pais, meu pai, na verdade, ele é um descendente ucraniano. Então, é a partir da igreja, né, que se formam os grupos de dança, os grupos de jovens, né, até mesmo os mesmos participantes do grupo de jovens são os mesmos do grupo de dança, os que ajudam nas festas, nos eventos e tudo mais, né. Algumas também são catequistas, né, e também, até porque para manter a cultura, né. A gente gosta muito da dança ucraniana, é uma dança muito bonita e a gente quer manter ela, né, chamar vários membros para não perder essa cultura. Sou catequista desde os 14 anos. A princípio eu fui de auxiliar, né, de catequista. Daí também, pra gente ser catequista, no caso, a gente faz um curso em Prudentópolis. E lá a gente aprende várias coisas. Da cultura ucraniana, a gente tem as aulas de ucraniano também.